apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. O morto e o ferido, a bala no Pina. Homem tenta assaltar posto e é baleado por policiais no Prado. Jovem baleado durante assalto em Igaraçu. Essas manchetes serão destaques do Bandeira 2 desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Você fica por dentro da movimentação do trânsito do Recife e região metropolitana aqui na Rádio Jornal. Engarrafamento, obras, buracos ou alagamentos atrapalhando a mobilidade da cidade? Você ajuda Pernambuco a andar. Participe. Envie sua mensagem de voz dizendo como está o trânsito por onde você está passando. Envie agora para o nosso WhatsApp 991478520. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. A partir das 7 da manhã, as informações do trânsito e uma variedade de notícias na primeira página. A maior equipe de repórteres do país vasculhando o mundo. Primeira página. Rádio Jornal. De ontem para hoje foram registrados 5 homicídios em Pernambuco, sendo um na região metropolitana do Recife e 4 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados na capital, na Zona da Mata e no sertão pernambucano. Emerson José da Silva, de idade não informada pela polícia, foi assassinado com golpes de faca peixeira. O crime aconteceu na rua Projetada, no bairro Cuiabá, no centro do município de Aquinabuco, Mata Sul do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem foi assassinado dentro de uma residência que estava desocupada. O crime ainda é um mistério para a polícia, que não sabe por que fizeram isso com a vítima. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Emerson José da Silva, de idade não informada, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem que não portava documento de identificação foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Nossa Senhora da Saúde, na quadra 13, no centro da cidade de Petrolândia, sertão pernambucano. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidas da polícia. No local, ninguém disse conhecer a vítima e nenhum parente apareceu para reconhecer o corpo. Policiais militares foram acionados por ocorrência e isolaram a área até a chegada dos agentes da Polícia Civil. Policiais da Divisão de Homicídios estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal para passar por perícia e ser identificado oficialmente. O mecânico de moto José Manuel da Silva Filho, jovem de 22 anos de idade, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Manuel Celestino, às margens da PS-62, no centro do município de Condado, Mata Norte do estado. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem trafegava de moto pela localidade quando foi surpreendido pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. Meteram bala no rapaz. 3 tiros atingiram a vítima na cabeça, no ombro e na nádega, e ele morreu na hora. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia. Policiais da Delegacia de Homicídios e agentes da DEA, que é a Divisão Especial de Apuração de Homicídios, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos realizados pelos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o mecânico de moto José Manuel da Silva Filho, jovem de 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um vigilante com 42 anos de idade foi vítima de disparo de arma de fogo na cidade de Amaragi, na Mata Sul do estado.
De acordo com informações já passadas pela polícia, o vigilante estava em casa quando foi atingido por 4 disparos de arma de fogo, sendo 3 no rosto e 1 no ombro. A vítima foi levada às pressas em estado grave para o hospital local. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da divisão de homicídios que foram até o local iniciar as investigações. O estado de saúde do vigilante, de 42 anos de idade, não foi repassado pela polícia. E olha só, no bairro de Bibiribe, no Recife, o motociclista por aplicativo teve a moto roubada enquanto esperava por passageiro, viu? Mas o rastreador que tinha no veículo ajudou a polícia a prender o criminoso. Horas depois do assalto. Informações de Ivanildo Bezerra. O autônomo de 25 anos de idade foi baleado durante uma perseguição policial que teve início em Boa Viagem, zona sul do Recife, e terminou no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. O rapaz e outros 3 amigos voltavam de carro de uma partida de futebol. O colega que conduzia o veículo teria furado uma blitz de trânsito por estar com o IPVA do automóvel atrasado. A polícia informou que houve troca de tiros entre os jovens e os PMs. A versão é contestada pelo grupo. O jovem esteve na delegacia acompanhado da família e de advogados. O depoimento durou cerca de 1 hora. O rapaz, que ainda se recupera da cirurgia, relata o que espera a partir de agora. Agora eu tô me sentindo bem aliviado, porque a gente tá correndo bem com esse caso, tá saindo bem, graças a Deus, e vai dar tudo certo. Se eu dei a mesma fala, o ocorrido, o que foi que aconteceu no dia, na noite. Então a gente não pode falar muito porque é confidencial, entendeu? Aí eu digo que foi a mesma fala, a gente conseguiu ter o apoio do nosso advogado para percorrer bem nessa trajetória, né? Pra gente conseguir limpar o nosso nome, como eu tô falando, pra gente não sair como um bandido, como um qualquer, entendeu? A gente quer sair como um trabalhador que tá cumprindo nossos deveres e vai dar tudo certo. Na ação, outro ocupante do veículo foi atingido por disparos. O supervisor de telecomunicações, Lucas Brendo da Silva, de 28 anos de idade, não resistiu. O inquérito está em andamento. A defesa dos jovens detalha a expectativa para os próximos passos da investigação. É o que relata o advogado Everton Tauan. O inquérito ele está em andamento na fase de ouvida de depoimentos. Foi ouvido o depoimento das vítimas e de alguns familiares, principalmente da vítima que veio a falecer. A família de Lucas Brendo hoje se fez presente, e aí seu irmão, ele hoje prestou o depoimento aqui, informando alguns pontos que para colaborar nesse inquérito, nessa investigação. Aí hoje o inquérito, basicamente a questão das famílias e vítimas, a gente entende que já foi bem suficiente para trazer alguns esclarecimentos, e aí estamos apenas aguardando a volta de algumas perícias e aguardar para saber se o delegado vai requisitar mais alguém ou se ele já vai caminhar para a conclusão, que é o relatório, que é o final do inquérito. O advogado ainda explica quem já foi ouvido e fala de uma perícia que ainda deve ser feita. A gente sabe que tem a questão das armas, né? Que se fala muito nessa questão das armas. E a gente sabe que todo esse material, todo esse contexto, todo esse enredo que envolve arma, tem a questão da perícia. E aí o que é que acontece? A gente está aguardando toda a volta dessa perícia. Seria a questão mais importante, né? Ainda está aguardando o desfecho. A Polícia Civil investiga o caso. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Essa matéria foi o depoimento da polícia, onde 3 homens que estavam dentro do veículo que foi atingido por 3 tiros após furar uma blitz da Lei Seca em Prazeres, que resultou na morte de um dos passageiros. Daqui a pouco a gente traz o roubo da moto. No Recife, 6h40. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes
pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubi e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E o meu bom dia vai para Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho lá no bairro do Pina, sempre ligados com a gente. Obrigado pelo carinho. Tony da Guabiraba e a esposa Isabela e os filhos Antony, Laísa e Laís. Beijo no coração de vocês. Nino Guaracheiro e a esposa Romilda, lá do Janga, em Paulista, um abraço. Tufão do Caranguejo e a esposa Miriam, em Casa Amarela. Bruno Cascata, produtor de caju e castanho, um abraço, meu irmão. Sargento Júlio Souza, do 13º Batalhão, sempre ligado com a gente. Sargento Domingos, presidente do Colônia do Pacheco, um abraço, meu querido. Hélio do Janga, um abraço. Bill Sargento e a esposa Dona Zéza e os filhos, o filho Gustavo, George e também a esposa Ninha Cristina, todos ligados lá no bairro da Estância. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Dona Evódia Aniceto de Camaragibe, no pé do programa, beijo no coração, querida. Flávio, motorista da linha Pelópolis, Macaxeira, do carro 1052, sempre ligado com a gente. Obrigado pelo carinho, querido. Parabenizando os aniversariantes do dia. Antônio Miranda, Amanda Ângelo, o jornalista Carlos Moraes, um abraço, meu querido. A professora Shirlene Marques, um abraço. O jornalista Renato Barros, um abraço, meu irmão. Cristiano Santiago Ramos, também professor, um abraço, querido. E o jornalista Jamildo Melo, um abraço para você, querido. Parabenizando os aniversariantes associados da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Parabéns para os sargentos Luiz Cantalupo, Sobrinho e João Alves da Silva Neto, um abraço para vocês, que Deus abençoe. E a pensionista Joana Pereira da Silva, todo mundo de idade nova e todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. E um ferido a bala no Pina. Homem tenta assaltar posto e é baleado por policiais no Prado. Jovem baleado durante assalto em Igaraçu. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com repórter Bandeira 2 livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar de audiência, FM 90.3. Rádio Jornal, a Dulce Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Agora sim, vamos falar do roubo da moto no bairro de Bibiribe, na zona norte do Recife. Motociclista por aplicativo teve uma moto roubada enquanto esperava por passageiro, mas um rastreador que tinha no veículo ajudou a polícia a prender os criminosos horas depois do assalto. Givanildo Bezerra. O fato aconteceu na rua Porto Real, no bairro de Beberibe, zona norte do Recife. 2 homens em uma moto tomaram de assalto a moto de um motociclista de transporte por aplicativo que havia chegado para pegar um passageiro. A vítima, que teve a identidade preservada, relata como tudo aconteceu. Eu saí de casa, peguei e fui botar uma gasolina no posto ali em Beberibe, terminei de botar, fui pegar a primeira corrida ali na Porto Real, esperando o cidadão, 2 meliantes, pegou, botou a arma nas minhas costas, me abordou, deu uma tapa na minha cabeça, me chutou, me empurrou e mandou correr. Aí eu peguei, corri atrás, voltei pra casa, procurei o bloqueador do celular, o bloqueador da moto, bloqueei, fui atrás dele em Olinda, encontrei 2 motoqueiros policiais e a gente foi atrás dele. Chegou lá na galeria, a moto tava lá porque a moto tava bloqueada e a gente encontrou ele na beira da praia. Graças a Deus recuperei minha moto, tô aqui pra contar a história. Policiais do 1º Batalhão foram até a galeria em Casa Caiada, onde a dupla foi encontrada. Lá a moto não funcionou por conta do bloqueio. Os 2 foram pegos com um simulacro de arma e com o celular da vítima. O sentimento é de raiva, né? De
insegurança, desconforto. Graças a Deus recuperei minha moto. Muitos não recuperam, né? E é assim mesmo, a gente vai fazer o quê? Quando eu cheguei lá onde eles estavam, ele disse que ia fazer um arrastão lá pro lado do Janga com minha moto. Mas graças a Deus a polícia chegou primeiro e pegou eles. Jefferson Pereira da Silva, de 32 anos de idade, já tem antecedentes por tráfico de drogas e disse já ter praticado homicídios. Rosivaldo Severino da Silva já tem passagem por tráfico e roubo. Eles foram autuados em flagrante na central de plantões da capital. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Jovem baleado durante assalto em Igaraçu. Um jovem com 19 anos de idade foi baleado durante um assalto na BR-101 em Cruz de Rebouças, na cidade de Igaraçu. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem passava pelo local quando o criminoso anunciou o assalto. Perdeu. Não se sabe se a vítima reagiu ou não, mas o assaltante atirou. O disparo atingiu a perna do jovem, que foi levado para a UPA de Cruz de Rebouças, medicado e já teve alta. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Agora vamos direto para Caruaru com Givanildo Silveira, com os destaques da capital do Agreste. Bom dia, Givanildo. Um abraço para você, Adúlcio, um abraço aos amigos do Bandeira 2. Ontem à noite aqui em Caruaru, na rua Mississippi, próximo a um canal que fica no bairro do Salgado, um ex-presidiário foi alvejado a bala quando estava fazendo uma mudança. A informação, Adúlcio, é que esse indivíduo não foi identificado, ou seja, ele deu entrada sem documento, mas a informação que a polícia teve é que ele seria um ex-presidiário e teria saído do presídio recentemente. Os disparos atingiram um dos braços e também nas costas de raspão. E essa tentativa foi sofrida ontem à noite, inclusive. Ele foi transferido depois de dar a entrada no hospital, primeiro da UPA, foi para o Hospital Regional do Agreste. E pra gente encerrar, ontem foi liberado do Instituto de Medicina Legal o corpo de Antônio José da Silva, de 58 anos. Ele foi pescar em uma lagoa por volta de meio-dia na terça-feira e aí sumiu. A família ficou preocupada, né? Já que ele morava com a mãe de 92 anos. Depois, quando a polícia tomou conhecimento, já foi tarde, no sítio Serra de São Bento, no 4º distrito. Aí soube que ele foi pescar e aí não voltou. Foram lá na lagoa e encontraram a roupa dele ao lado de um capim. E aí supõe-se que ele teria se afogado. Mergulhadores estiveram lá do Corpo de Bombeiros e retiraram o corpo desse cidadão. Inclusive, esse cidadão, segundo informações do próprio irmão, o senhor José João, disse que o irmão morava com a mãe. Os familiares só ficaram sabendo porque alguém passou e viu a mãe sozinha. Aí foi quando ela falou que ele não tinha chegado. Ele foi pescar, provavelmente teria bebido, entrou nessa lagoa e não voltou mais. Infelizmente, o corpo foi liberado ontem do Instituto de Medicina Legal IML aqui de Caruaru. De Caruaru, Givanildo Silveira para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. José Gonçalves Soares Filho, 30 anos de idade, José Diego Santana dos Santos, de idade não informada pela polícia. Os dois morreram em um grave acidente de trânsito na PS-60, no centro da cidade de Pojuca, região metropolitana do Recife. De acordo com a polícia, as duas vítimas estavam em uma moto que colidiu com o carro. A pancada foi tão forte que os dois morreram no local. Ainda segundo a polícia, o motorista do automóvel permaneceu no local e prestou esclarecimento aos policiais da delegacia de Pouso de Galinhas, que foram até o local dar início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML. Antônio José da Silva, de 58 anos de idade, morreu afogado em uma cacimba no sítio Serra da Bento, na zona rural de Caruaru, no Agreste pernambucano. De acordo com relatos da família, Antônio foi pescar em uma cacimba por volta do meio-dia e em seguida na segunda-feira. E na manhã de ontem, quarta-feira, foi encontrado morto. A Polícia Civil abriu inquérito e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Agora vamos direto para Garanhuns com Felipe Ferreira com os destaques da região. Bom dia, Felipe. Pois é, Dulce, um abraço para você, boa quinta-feira a todos. Estou chegando trazendo informações direto aqui do Agreste Pernambucano, Dulce, trazendo uma colisão frontal entre um caminhão e um carro
que deixou 4 pessoas feridas na BR-423 no município de Jucati, viu? Esse caso aconteceu na manhã de ontem por volta das 8h20 da manhã, no quilômetro 75 da BR-423 no município de Jucati. Essa colisão envolveu um caminhão e um carro de passeio, resultando em 4 pessoas feridas. Segundo informações preliminares, a suspeita de que o caminhão tenha invadido a contramão da rodovia, provocando, portanto, a batida frontal com um veículo menor. Os 4 ocupantes do carro ficaram feridos. 3 precisaram ser socorridos ao Hospital Municipal de Jupi e 1 encaminhado ao Hospital Reginaldo Moura, aqui em Garanhuns. O motorista do caminhão saiu ileso desse acidente. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado não apontou ingestão de álcool. As causas desse acidente serão, portanto, investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Olha, Dulce, outro caso que chamou a atenção aconteceu inclusive lá no município de Buíque, tá? Isso porque em uma ação rápida, policiais do 3º Batalhão prenderam 2 homens que poucas horas antes haviam assaltado uma loja de joias em Buíque. Acionado para a ocorrência, o efetivo foi até o estabelecimento comercial e ouviu das funcionárias que os suspeitos, um deles armado, fizeram ameaças e roubaram produtos da loja e celulares das atendentes, fugindo em seguida em uma motocicleta vermelha. Foram realizadas diligências e guardas municipais de trânsito solicitaram apoio para abordar uma dupla com características semelhantes às dos assaltantes no Carneiro, comunidade da zona rural da cidade. Ao trafegar então em alta velocidade, os envolvidos acabaram perdendo o controle da moto em um quebra-mola. Ao fazer a revista, foram encontrados com eles um revólver calibre 38, 9 munições e uma bolsa com diversos objetos roubados no estabelecimento comercial. Inclusive, muito dinheiro, tá? Além de relógios, alianças, pulseiras, correntes, pingentes e colares religiosos também. Foi constatado que os suspeitos são primos e que o garupa possui antecedentes criminais e foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Arco Verde. O piloto sofreu fratura exposta na queda da moto e está custodiado em uma unidade de saúde. Adulce, eu volto, portanto, com você no estúdio de Garanhuns, Felipe Ferreira para o Bandeira 2. Obrigado, Felipe. Adulce Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Homem tenta assaltar posto e é baleado por policiais no Prado. Um homem com 32 anos de idade foi baleado e preso após confronto com policiais militares na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, no Recife. De acordo com a polícia, 2 policiais que estavam apaisando em um posto de combustíveis como clientes perceberam um roubo contra o estabelecimento. Houve troca de tiros e os PMs conseguiram balear o suspeito, que foi levado para a UPA dos Torrões. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para a emergência do HR. O estado de saúde dele não foi divulgado pela polícia. O crime foi parar no DHPP, que está investigando o caso. E atenção! Ferido a bala no Pina. Fábio Félix Alves Feitosa, jovem de 20 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua João Bandeira de Melo, no Beco da Bueira, no bairro do Pina, na zona sul do Recife. Motivação, dinâmica e autoria do crime estão sendo investigadas pela polícia. Um homem com 42 anos de idade foi atingido por uma bala perdida na perna e foi levado para a emergência do Hospital da Restauração. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Antônio de Campos, estiveram no local do crime iniciando as investigações. O estado de saúde do homem que foi vítima de bala perdida não foi divulgado pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Fábio Félix Alves Feitosa, jovem de 20 anos de idade, foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3.